Bom dia, turminha linda do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui, tia Giselinha, para mais uma aula de história, tá? Hoje a gente vai ter só aula de história. Como passaram o final de semana? Passaram bem? Espero que sim. Não vejo a hora de chegar meu dia da gente fazer a aula online, tá? Ao vivo, para eu matar um pouquinho da saudade de vocês. Vamos lá, eu quero que vocês peguem o livro de história e abram na página 13, onde tem Conhecendo o Antigo Egito. Na aula passada, tia Gi passou uma pesquisa para vocês. Gostei muito do retorno da pesquisa de vocês, foi bem positiva. As respostas foram ótimas, foram diferentes, porém todas coerentes. Gostei bastante. Então, a gente viu que o Antigo Egito, ele se formou ali ao longo do Rio Nilo, né, do Vale do Rio Nilo. A gente viu que o Egito, ele era governado por um faraó, né? E esse faraó, tinha o poder supremo e ele era tido como um deus para os egípcios, né? Era tido como um deus. Então, a gente viu que ele também, o Egito, ele se estabilizou também como um estado, assim como a Mesopotâmia. Então, a gente vai fazer a leiturinha aqui da página 13 e tia vai explicando para vocês. Vamos lá. Tem aí, ó. Agora vamos conhecer a história de outra antiga sociedade do crescente fértil, o Antigo Egito. Porque eram duas, a Mesopotâmia e o Egito. Vamos lá. Essa sociedade se desenvolveu ao longo do Vale do Rio Nilo, no norte da África, há mais ou menos 6.000 anos, na mesma época em que a antiga Mesopotâmia se desenvolvia. Ao longo de quase 4.000 anos, os antigos egípcios formaram uma sociedade também marcada pelo estabelecimento de um estado. Assim como a Mesopotâmia, o Egito também se formou aí como um estado, tendo suas regras, tendo suas normas, seu trabalho e também seu desenvolvimento. Vamos lá. Entre os antigos egípcios havia muito trabalho. Eles precisavam especialmente realizar o aproveitamento das águas do Rio Nilo com a construção de diques, canais de irrigação, represas e sistemas de drenagem. Por conta de tantos desafios, desenvolveram um notável conhecimento a respeito dos ciclos da natureza, necessário para lidar com as cheias e as vazantes do rio. Criaram também um sistema de escrita e se destacaram nas obras de arquitetura. Por que, tia, nas obras de arquitetura? Quando a gente pensa em Egito, a gente lembra de quê? Olha ela aqui, ó. Das pirâmides. Isso mesmo. Então, o Egito, os egípcios trabalharam muito aí na construção dessas pirâmides. Eles tinham uma arquitetura bem especial. Bora lá. Tem aí, ó, trecho do Rio Nilo na cidade de Assuã, no Egito atual. Então, aqui é o Rio Nilo no Egito atual, tá? Não é no de antigamente, não. É no Egito atual. Bora lá. E tem aí, ó, ficou curioso? Tem aqui um livro, tá? O Egito Antigo e a Mesopotâmia para crianças. Depois vocês dão uma lidinha aqui e se interessarem, vocês vão na internet para saber um pouquinho aí do Egito e da Mesopotâmia para crianças. Coloca na página 14, tem aí na página 14, Organização Política, o Estado entre os Antigos Egípcios. Olha aí, estão vendo aí direitinho? Vamos lá. Assim como ocorreu na Mesopotâmia, no Antigo Egito organizou-se o Estado. Isso quer dizer que formas de organização política foram se desenvolvendo, especialmente para que todo o trabalho e a produção fossem coordenados. Então, assim como na Mesopotâmia, aconteceu também no Egito. Por quê? Eles tiveram uma forma de organização política. Eles ali se organizaram, estabeleceram normas e regras para que a produção ali, o trabalho, fossem todos coordenados. Então, por isso que o Egito cresceu tanto, porque eles tiveram uma boa forma de organização política. Então, por isso que eles cresceram tanto. Bora lá. No Antigo Egito, nas áreas próximas ao Rio Nilo, formaram-se diversas comunidades, chamadas de nomos pelos historiadores. Com o tempo, essas comunidades se juntaram ao redor de dois reinos, o Alto Egito, ao sul, e o Baixo Egito, que ficava ao norte. Então, ó, ao norte, Baixo Egito, e ao sul, Alto Egito. Bora lá. Depois de muito tempo, os dois reinos se uniram, desta vez em torno de um único governante, Menés,
que, segundo a tradição e alguns pesquisadores, tornaria-se o primeiro faraó. Então, ó, era separado, né? Havia o Alto e o Baixo Egito. Depois de muito tempo, esses dois reinos se uniram e se formaram aí com o governo de um só governante, que era Menés. Então, eles se uniram, ao invés de ficarem separados, se uniram. Bora lá. Tem aí, ó. Isso ocorreu por volta de 3.100 anos antes de Cristo, dando início, assim, às sucessivas dinastias dos faraós egípcios. Então, aqui temos o mapa do Antigo Egito. Estão vendo aí? E aí tem, ó, o Alto e o Baixo Egito. Estão vendo aqui? O Baixo Egito ao norte, aqui em cima. Estão vendo aí direitinho? E aqui embaixo, ó, o Alto Egito. Bora lá. Tem aí embaixo do mapa. Então, essa parte verde aí, se vocês observarem no mapa, são terras férteis. Então, ó, tem aí as pirâmides, né? Observa aí, as pirâmides. Tem aí algumas cidades, Tebas, tem o Alto Egito aí, tem o deserto da Arábia, o deserto da Líbia. Aqui, ó, aqui o deserto da Arábia. Olha aí no livrinho de vocês. Vamos lá. Embaixo, no igual ou diferente, tem assim. A civilização do Antigo Egito se estendia por quase todo o rio Nilo. Faça uma pesquisa e responda. A área ocupada pelo Antigo Egito é a mesma do país na atualidade? Será, gente? Observa aí o mapa de vocês. Observe aí. Então, vocês acham que o Egito atual é o mesmo que o Antigo Egito? Bora lá, observa aí. Não, né? Ele é muito menor do que o Antigo Egito. Então, o atual Egito é muito menor que o atual. Bora lá. Coloca aí na página 15, tem aí vida em sociedade. Vida em sociedade, tá? Coloca aí. O título dado aos reis que governavam o Antigo Egito era de faraó. Os faraós eram considerados representantes de deuses na terra. Cada faraó, um após outro, conquistou grande poder político. Um faraó tinha de exercer diversas funções, entre elas a de chefe de exército e sacerdote supremo do Egito. O poder era passado de maneira hereditária, ou seja, de pai para filho. Bora lá. Aí, ó, passa de pai para filho quando o faraó morria, né? Quando o pai morria, então quem exercia era seu filho, faraó. Bora lá. Um de seus descendentes tornava o novo faraó quando o seu pai morria. Mas o faraó não governava sozinho. O Estado, no Antigo Egito, era formado por um grande número de funcionários. Lembram da Mesopotâmia também, que o rei, ele tinha várias pessoas que governavam com ele? Então, o Egito também. O faraó não governava sozinho não. Bora lá. Os mais altos funcionários, por exemplo, eram responsáveis pela cobrança de tributos da população e pela distribuição de alimentos. Tributos a gente sabe que eram impostos, né? Então, eles cobravam ali dos antigos egípcios e também pela distribuição de alimentos. Bora lá. Havia também administradores de províncias, supervisores de canais e diques e até mesmo os funcionários responsáveis pelo planejamento e construções. Então, era toda uma organização. O faraó era ele quem governava, sim. Ele tinha o poder supremo, porém, ele tinha os seus funcionários de confiança que o ajudavam em diversas funções. Bora lá. A maior parte da população trabalhava na agricultura ou como artesãos. Havia também um pequeno número de pessoas escravizadas. Lembra que Tia falou de Moisés, né? Vocês lembram da aula passada que Tia falou um pouquinho sobre Moisés? Por quê? Os povos hebreus, com o tempo, não foi de início não, tá, gente? Com o tempo, eles viviam lá livremente. Então, com o tempo, eles foram escravizados lá no Egito. Bora lá. E tem aqui, ó, uma imagem. Observa aí um livrinho de vocês. E nessa imagem tem aí, ó. Visitante observa uma estátua que representa o faraó Amenófis III. Ou licença, gente. Amenhotep III. Que, segundo pesquisadores,
Governou o Egito entre 1389 a.C. e 1351. Hoje, essa estátua está preservada no Museu Britânico em Londres, na Inglaterra. Coloca na página 16. Na página 16, tem aí, ó, use o que você aprendeu. Então, esse uso que você aprendeu está tudo relacionado à antiga Mesopotâmia e ao Egito, tá? Então, aí tem assim o primeiro, porque a região chamada de Crescente Fértil recebeu esse nome. Por quê? Porque, né, ali tinha um formato de lua e também devido aos rios, né, que faziam daquelas terras ali férteis. Bora lá. O segundo tem: que sociedades estudadas nessa unidade desenvolveram-se na região do Crescente Fértil? Quais foram as duas sociedades? A primeira, Mesopotâmia, e a que tia leu hoje, o Egito. Bora lá. E tem a segunda pergunta, tá? Vocês vão colocar primeiro a resposta da primeira pergunta. A segunda pergunta tem: quais rios serviram como base fundamental para essas sociedades se desenvolverem? Foram 3 rios. Quais foram? O rio Nilo, o rio... Eita, agora deu um branco em tia Gi, ó. Tigre, né? Rio Tigre, que era da Mesopotâmia, e o rio Eufrates. Tigre e Eufrates era da antiga Mesopotâmia, e o rio Nilo, que correspondia ao Egito. Bora lá. No terceiro, o que eram os palácios na antiga Mesopotâmia? Era a moradia de quê? A construção em que quem morava lá na antiga Mesopotâmia? Será que eram os serventes, né, os trabalhadores, ou era o rei, a majestade? Então, vocês vão colocar aí, tá? No quarto quesito tem: como se organizava a sociedade da antiga Mesopotâmia? Então, lembra que tia fez uma perguntinha parecida com ele. Então, vocês vão colocar: havia o rei, e depois vocês vão colocar abaixo do rei havia tal, depois havia tal. A gente já fez essa atividadezinha. Se vocês forem olhar no livrinho de vocês e no caderno, tem, tá? Vocês vão colocar aí. O quinto quesito tem: como se organizava a sociedade no Antigo Egito? Então, tia acabou de colocar aqui também. Nessa página aqui, 15 tem, tá? Aqui, ó, na página 15, por aqui, por esse parágrafo, tem, vocês vão ver aí, vão escrever. Na página 17, é pesquisa, tá? Tem aí, ó, para fazer mais. Faça uma pequena pesquisa sobre um dos povos que viveram na Mesopotâmia: sumérios, acádios, amoritas, assírios, caldeus. Anote suas descobertas a seguir. Aí você vai escolher um deles, não precisa todos não, gente. Vocês escolhem um. Na letra A você vai escrever: o povo pesquisado formou a formar... Eita, formou a formar, foi boa, hein, tia? O povo pesquisado chegou a formar um império. Então vamos ver que vocês escolheram amoritas. Aí vocês vão colocar: os amoritas, vão ver se eles formaram ou não um império, tá? E vão escrever aqui. Na letra B, quais foram as principais realizações dos governantes? O que foi de mais importante que os governantes desses, se foi a amorita que vocês escolherem, fez? Quais as principais realizações feitas por esse governante? Aí você vai colocar na letra B. Na letra C tem: existia alguma forma de escrita para este povo? Qual era? Então, você vai ver e vai colocar, também facinho. Agora tem que pesquisar, tá, gente? Na letra D, que obras de arte e de arquitetura mais se destacaram entre o povo pesquisado? Então, você vai colocar aqui quais foram as obras de arte e de arquitetura que mais se destacaram. No sétimo tem: depois da pesquisa que pode ser feita em livros e na internet, você vai produzir uma pequena ficha sobre o povo pesquisado. Faça essa ficha em uma folha em branco, vocês vão fazer no caderninho mesmo. Ela deve conter. Então, é a mesma coisa daqui. Você vai colocar, depois que você pesquisou e respondeu aqui, você vai colocar no seu caderninho. Bora lá, tem aí, ó. O nome, na letra A, o nome do povo na parte superior da folha, ou seja, na parte de cima você vai colocar. Se foi amoritas, vocês vão colocar amoritas. Na letra B, um texto com 3 parágrafos sobre o povo pesquisado. Poxa, tia, 3 parágrafos. Faz o parágrafozinho pequeno. Quando vocês pesquisarem, vai estar lá, ó, um monte falando sobre esse povo aí. Então, vocês fazem 3 parágrafozinhos pequenininhos, que tá ótimo, tá? E na letra C, uma imagem
significativa de uma obra de arte ou arquitetura daquele povo com legenda informativa. Tia, mas eu não tenho impressora. Bem, gente, aqueles que tiverem impressora, pode ir lá imprimir e colar no caderninho. Se não tiver impressora e puderem desenhar, melhor. Vocês desenham e colocam ali o nome para a tia poder identificar, tá ok? Ficamos ficando por aqui com a aula de história, tá? E eu vou deixar para vocês aqui também a continuação da atividade de geografia. Lembrando que, gente, tudo que tá aqui, essas perguntinhas, a gente já viu. Tudo isso a gente já viu, tá tudo aqui no livrinho de vocês. Então, eu vou deixar para vocês de geografia a página 24 e a página 25. Preste atenção, na página 24, tá falando aí sobre o funcionamento desse equipamento. Que equipamento, tia? É a continuação daqui, ó. Lembra da última atividade que foi vocês respondendo, satélite artificial? Então, tem tudo falando aqui, ó, na página sobre satélite artificial, na página, cadê, tia G? Aqui, ó, na página 12. Então, vocês vão dando uma olhadinha, olha a pergunta, se não souberem não lembrar de cara, vocês vão lá no livrinho, pesquisando, que vocês vão encontrar tudo. Caso vocês não encontrem, tiverem com dúvida, vocês, tia, não encontrei esse não. Aí tia tira a dúvida de vocês, tá? Manda a mamãe mandar um zap pra tia. Então, vamos lá. Geografia, página 24 e 25. História, página 16 e 17. Tá ok, meus amores? Beijos pra vocês e até a próxima aula.